Olá, tudo bem? Quero dar continuidade, né, no quadro que eu falei na última aula sobre as vias energéticas. Eu apontei apenas a via energética de fornecimento de energia imediato, que é a creatina fosfato, ok? Então, essa via energética permite nós fazermos movimentos explosivos, movimentos rápidos, movimentos potentes, ok? Por essa via energética, a creatina quinase vem, quebra o ATP, fornece um fosfato inorgânico aqui no ADP, que quebrou, né? ATP virou ADP, colocou um fosfato inorgânico, virou ATP novamente. Então esse ciclo, quanto mais tempo durar, quanto maior treinado o indivíduo mais essa intensidade, esse percentual de energia dessa via energética imediata vai do 100%, vai durar até os 30 segundos, não é mesmo? Quanto menos treinado, menos essa linha azul vai ficar mais abaixo, né? Mais próximo aqui de 10, 5, 20 segundos. Bom, hoje eu quero dar ênfase para via energética de curto prazo, que é a glicólise. Quebra da glicose para fornecer energia. Permite a gente ficar em 2 minutos e meio, ok? Em via glicolítica. Bom, primeiro, o produto final é o lactato, ok? Mas quero deixar bem claro que ele não é mais o causador da fadiga, não explica o mecanismo que explica a interrupção do exercício, não é o lactato mais, ok? É a hidrólise de ATP, né? A isoformas da miosina, a cadeia pesada de miosina, então a hidrólise de ATP é o próprio mecanismo que explica a interrupção do exercício, né? O envio de cálcio impede o cálcio de sair do retículo sarcoplasmático e por invaginação para o núcleo da célula e fazer a ligação da actina com miosina, ok? Então esse mecanismo está bem documentado na literatura. Mas quanto mais esse indivíduo fornece, quanto mais treinado esse indivíduo ele permanece em maior intensidade durante o maior tempo, ok? Então, o estímulo de treinamento de resistência, né? A permanência, a manutenção, a frequência, constância do treinamento resistido, essa manutenção da contratilidade muscular, permanece o indivíduo ficar mais tempo em exercício, mais tempo com uma carga, mais tempo em uma intensidade alta, ok? Bom, um grande fato eu quero deixar bem claro que essa via energética de curto prazo glicolítica, que tem o produto final glicólise, então ela sai de ATP, que é o que nós necessitamos, adenosina trifosfato, então a enzima ATPase, ok? A ase quebra, transforma em ADP e assim, como na creatina, adiciona um fosfato inorgânico e vira ATP novamente. Quanto mais treinável, quanto mais treinado o indivíduo maior tempo e maior intensidade o indivíduo terá na manutenção da contratilidade muscular. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que no papel das vitaminas, uma vitamina que facilita na oxorredução, né, que favorece esse mecanismo, ok? As vitaminas favorecem isso, o mecanismo de oxorredução. Então pega a glicose e transforma em ATP novamente, nessa via glicolítica. Mas eu te pergunto, é só treinar essa via que o indivíduo hipertrofia, aumenta a massa muscular? Aí é um pouco mais complicado. Vem comigo. Então aqui nesse gráfico, eu coloquei um gráfico A, onde apresenta a força por área de secção transversa pela massa muscular, força pela área de secção transversa, pela massa por área de secção transversa, e aqui foi criado um delta entre porcentagem de delta de força pela porcentagem de delta de área de secção transversa por massa muscular, ok? Então aqui temos na hipótese A, a força aumenta com a massa, a hipótese B, que a força aumenta mais do que a massa, e a C é que a força aumenta menos do que a massa, né? Não aumenta, mas ou aumenta menos, né? Bom, isso em todos. Repito, a análise A força aumenta mais do que o tamanho. A análise B, a força, na verdade, a força aumenta mais do que o tamanho. Na análise A, aumentam na mesma proporção, né? E na C, a força aumenta
menos do que o tamanho, ok? Isso nas três vertentes. Bom, o que eu quero deixar bem claro é que o osso aqui, representado pela cor preta, e aqui o azul é o tendão, né, que liga o músculo ao osso, ele é totalmente plástico, ok? Ele responde a características metabólicas, morfológicas e funcionais. É o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção, ok? Então, para aumento de força e para aumento de massa são protocolos distintos. Então, essa revisão, ok? Muscle hypertrophy and muscle strength, variable independence and or dependence. Ok? Uma revisão provocativa. Vou colocar o documento aqui para você pesquisar depois. Bom, o que eles encontraram é que eles detectaram nessa abordagem de força e área de secção transversa, força e tamanho muscular, é que alguns respondem muito bem, outros respondem pouco. Não vou falar mal, mas respondem pouco. No que se refere à força ou à massa. Como eu falei, as hipóteses aqui. Na B, a força aumenta mais do que o tamanho. Na letra A, aumentam proporcionalmente. E na C, a força aumenta mais do que o tamanho. Ok? Aumenta menos do que o tamanho. Então, olha só. Quem você é? High responder ou low responders, ok? Então, eles fizeram um protocolo de treinamento, né, de 20 a 24 semanas com mais de 200 indivíduos jovens saudáveis. Então, eles detectaram que a força aumentou 21%. E a massa, vou colocar tamanho aqui, ok? Tamanho aumentou apenas 7%. E eu te pergunto, qual que é o seu objetivo? Porque dependendo do seu objetivo, você vai fazer o protocolo X ou o protocolo Y, ok? Esse é o primeiro detalhe do vídeo, ok? São protocolos diferentes para objetivos diferentes. Cada treinamento específico promove objetivos, resultados, adaptações diferentes, né? Verifique o que você está fazendo, porque se não sabe o que está fazendo, tem alguma coisa errada. Bom, e outra coisa, o músculo é responsável por tirar você do estado paralisado, ok? Tanto é que a atividade natural nossa é caminhar, ok? Inclusive, é uma ótima atividade para você começar, um ótimo movimento para você começar a fazer atividade física, ok? Vá na padaria andando, tudo que você puder fazer com o corpo, faça com o corpo, ok? E para mudar essas alterações, para alterar essas atividades, atividade metabólica, atividade morfológica ou atividade funcional, tem que ter o treinamento, né? Quero te deixar que o treinamento, né? Essas adaptações é um ajuste do organismo referente a estímulos externos, ou seja, estão nos estimulando o tempo todo. Um grupo de pessoas ou certas pessoas específicas ou um ambiente. Então, esse ajuste que o organismo irá fazer vai responder vai responder a uma necessidade, as alterações metabólicas, morfológicas e funcionais, para te atender uma demanda. Não sei qual demanda é sua, mas se você ficar sentado no sofá, ficar deitado na televisão assistindo Netflix, né, e até o fogão sempre fazendo comida, você tem uma necessidade muito baixa, tem um gasto energético baixo. Então, o gasto energético é uma das alterações promovidas pelo massa muscular, pelo músculo esquelético, em que aumenta diversas adaptações, né, no cérebro, né, no fígado, no pulmão, etc. Bom, aqui foi um desenho melhor, né? E eu quero te falar que a hipertrofia, como eu falei na atividade glicolítica anteriormente, ela é explicada por aumento dos mionúcleos. Deixa eu pegar um pincel aqui preto. Então, quanto esses pontinhos pretos aqui que eu vou fazer mais, quando aumenta esses mionúcleos aqui no músculo, aumenta a atividade hipertrófica, aumenta a hipertrofia. Por quê? Porque essa hipertrofia, feita por células satélites, ok? Células satélites são células que ficam no... Você percebe que o músculo é multinucleado, então essa célula aqui doa material genético para essa doa para essa. Então a comunicação entre uma e outra permanece, né? Ela favorece o aumento da massa muscular, né? Uma coisa que eu quero deixar interessante aqui é que isso ocorre por... Deixa eu botar no preto. Ocorre por tradução, principal evento que favorece a hipertrofia, ok? Eu vou explicar o que é, e transcrição gênica, ok? Transcrição. Então a tradução, ela copia, né? Na verdade a transcrição ela copia, né, uma sequência de DNA, né,
pela RNA polimerase, vai para o RNA mensageiro e faz a tradução. O que é a tradução? Ela une aminoácidos ao DNA, né? Muda os genes. E aí que o treinamento é responsável por alterar a nossa genética, nosso código, essa programação que nós temos dos nossos pais, dos nossos avós, ok? No que se refere ao desempenho, no que se refere à massa muscular, etc. Ok? Mas tudo depende do ambiente, do fator fenótipo. O que te está sendo disponível? Qual que é a sua necessidade para alterar a morfologia, o metabolismo e a funcionalidade? Funcionalidade está ligada à sua capacidade funcional, do quanto você faz bem as atividades de vida diária, seja ela qual for, subir escada, pegar caixas, fazer mudanças. Eu sei que o treinamento pode favorecer a sua funcionalidade. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a tradução, ok? Explica a hipertrofia, mas a quantidade de células satélites no período basal, ou seja, antes de você começar o treinamento, a quantidade de células satélites que você tem no músculo, ela explica maior tradução e maior hipertrofia consequentemente, ok? Porque essa tradução, ela explica maior quantidade de microRNA, maior quantidade transcricional, ou seja, aumento do tamanho. Então esse músculo era desse, agora ele ficou desse. Tudo para atender uma necessidade, ok? Vale lembrar que a atividade glicolítica explicada no outro cartaz para o aumento da massa muscular em um protocolo específico, né, que são protocolos distintos, aumento de força e aumento de massa, mas a força era explicada por dois fatores. O quanto veloz essa sua decisão do músculo foi enviada, ou seja, a velocidade, ok? A velocidade de impulsos nervosos e o quanto esses impulsos, essas decisões conseguem atingir esses mionúcleos, ou seja, quanto ele consegue recrutar, quanto maior quantidade de núcleos, quanto maior velocidade possível, isso você tem uma grande força. Aqui, ó, aumentou 21%. Coincidentemente, isso é aumentado melhor. Explica melhor o aumento de força no período inicial do treinamento, né? Você não acostumava a vencer nenhuma resistência. Agora, essa comunicação entre cérebro e músculo, né, ficou mais evidente, né? Esse labirinto ficou mais claro. Então, por isso aumentou força. Mas quero que você saiba, a velocidade e a quantidade de células que você consegue, células musculares, que você consegue contrair, que o cálcio consegue chegar lá no meio da célula, né? Para fazer a glicólise, né? ATP, ADP, fosfato inorgânico, ATP novamente, né? Aumento de força, né? E esse aumento de massa muscular explicado por tradução, feito por células satélites e feito transcrição. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, essas células satélites, elas são responsáveis por fazer crescimento, regeneração e manutenção do músculo. Ou seja, o treinamento aqui está ligando a outra coisa, ó, as células satélites. Se não treinar, não tem hipertrofia. Se não treinar, não tem aumento de força. Se não treinar, não tem capacidade funcional elevada, não tem qualidade na capacidade funcional. E logo, essas células satélites cada vez está diminuindo por conta que nós estamos envelhecendo. Então, se nós quisermos ter um crescimento bom, né, ter mais tempo no crescimento, né, tô falando de uma maneira geral do corpo. Se nós quisermos ter uma atividade regenerativa, né, legal, e quisermos feito a manutenção, ok? Nesse caso das células satélites, mas se refere com a saúde, um parâmetro geral de saúde como um todo, né? A gente tem que treinar, manter a atividade física, ok? Mas é influenciado por idade, por sexo, ok? Por nível de atividade física, por alimentação, né? Então todos esses parâmetros de saúde, o músculo está inserido. Então, já falei, quem treina vive mais quem treina, quem vive melhor quem treina, ok? Então todos esses fatores devem ser controlados de acordo com a via energética. O treinamento vem depois que a via energética é planejada. A via energética, o que nós temos que melhorar? Qual via energética? Qual o objetivo? Aumento de massa ou aumento de função? Né? No que se refere à força, velocidade e quantidade de células ativadas, ok? Um abraço, treine para viver mais e viver melhor.